Hora de falar de esporte, ainda mais que o fim de semana bater na nossa porta. Oi, Susan. Oi, Polito. E para quem acompanha a gente no esporte, é isso. A gente traz já o que vai acontecer no fim de semana, sempre muito movimentado, rodada cheia, catarinenses em campo, os dois times da capital jogam. Então tem muito assunto. Bora lá? Vamos lá. A gente começa com os destaques do esporte de hoje. Temos Avaí e Figueirense em campo. De olho na tela, então, primeira partida do Avaí, que será no domingo às 11 horas da noite, fora de casa, contra o Operário, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, lá em Ponta Grossa, no Paraná. E Cláudio Caticarte já está aqui com a gente para falar dessa partida. Cláudio, a situação fica cada vez mais complicada para o Leão da Ilha, já estamos aí na 22ª rodada, não dá mais para suspender ou esperar por uma recuperação, né? Boa tarde. Boa tarde, Susan, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Não há mais oportunidade de você colocar mais à frente uma recuperação que precisa ser imediata. O Avaí joga às 11 da manhã desse domingo e é importantíssima essa vitória, né? Não dá mais para passar adiante. O Avaí precisa de uma recuperação rápida, porque a tabela de classificação aperta e o Avaí tem 17 jogos daqui para frente. E não vai deixar uma pressão para o jogo contra o Sport. O Operário vem de 2 derrotas consecutivas. O Avaí tem que aproveitar o momento também de uma oscilação pequena da equipe do Paraná, que está em 4º lugar, brigando pelo G6. E não adianta, não dá para escolher adversário, depois é o Sport aqui, o Avaí tem ainda jogos muito fortes pela frente. Agora o treinador tem que trazer uma equipe mais agressiva, mais competitiva. O Avaí, para vencer o Operário, não pode ficar na mesmice, muitas vezes, de um time previsível e que acaba sendo marcado e não consegue chegar àquilo que é o mais importante, os gols. Não adianta ter finalizado 23 vezes, como foi na última partida aqui na Ressacada, e não ser eficiente. O treinador precisa fazer algumas alterações para trazer mais essa agressividade, de repente mudando as laterais, João Vitor, vindo William Fernando, né? E esse meio de campo, Jean Lucas, que não vem bem, talvez um volante com mais força, né, de imposição como o Paulo Vitor. O fato, Suzane, que o Avaí precisa já começar a vencer o quanto antes, né? Porque não adianta, não pode se acostumar com a mediocridade de continuar entre os 4 últimos colocados. Série C, olha como o Figueirense, que a gente vai falar daqui a pouco, está sofrendo nesses anos. E fora de casa é mais difícil, né? Não tem ali aquele calor da torcida em grande número, então precisa se esforçar um pouco mais para vencer lá. E ter um pouco mais de ambição nesses jogos fora, porque não adianta, empate não vai resolver. E a gente agora fala do Figueirense, porque ele também entra em campo no domingo, às 4 horas da tarde, também fora de casa, contra o Caxias, lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, no caso do Figueirense, ele está vivendo uma decisão a cada jogo. E eu te pergunto, Cláudio, dá pra gente esperar e sonhar com uma classificação faltando 3 jogos ali da Série C, da primeira fase? Olha, tem que escalar uma montanha grande o Figueirense, porque vejam só, o Figueirense ele está a 3 pontos do G8, do 8º colocado, que é o próprio adversário nesse confronto direto, que é o Caxias. Só que os critérios de desempate do Figueirense para as equipes que estão acima dele, em relação a número de vitórias e saldo de gols, é ruim. Então, flertar com 2 vitórias no empate é uma situação que pode ser possível uma classificação com 28 pontos, mas a gente sabe que com esses critérios dificulta. Então, a régua é alta. O Figueirense precisa vencer os 3 jogos para não depender de sorte, para não depender aí de combinação de resultados. E olha, a escalação do Figueirense, como disse o técnico Raul Cabral na última coletiva, vai depender das condições do gramado do Estádio Centenário lá de Caxias do Sul. Se o gramado estiver encharcado diante das chuvas, né, ele vai trazer uma equipe mais de imposição física, de repente o Yuri vindo para o ataque, saindo o Maílson para ter Yuri e Emerson Galego lá na frente, para poder ter, além da boa estatura, essa questão do duelo físico diante de um gramado que não vai possibilitar conduzir bola. Bola longa e jogadas aéreas para tentar chegar ao gol. Se o gramado estiver em condições, ele vai manter a base do time até aqui, só com o retorno do Rainan no meio de campo e o Jonathan substituindo o suspenso Leonan, mantendo no mais a mesma equipe. O Figueirense precisa jogo a jogo, como diz o Raul Cabral, mas vai precisar vencer as 3 partidas. É ruim jogar com essa régua, né, sempre alta, mas é o que tem, porque é fruto de uma incompetência durante a competição na Série C. Mas ainda resta um fiozinho de esperança. O torcedor acredita e tem que acreditar, e os jogadores também. Agora é não ficar só no discurso, é dentro de campo vencer. E amanhã tem Clube da Bola? Amanhã tem Clube da Bola, 1h30, estamos de volta. A maior cobertura do futebol de Santa Catarina vem com a gente amanhã. A gente espera amanhã, então, Cláudia, até segunda-feira aqui no Balanço Geral. Segunda-feira, até mais a todos. E a gente continua por aqui, porque o fim de semana na capital vai ser movimentado também com outros eventos esportivos, além dos jogos dos nossos times aqui da capital. A gente vai dar uma olhadinha agora na agenda do fim de semana.
Pelo quarto ano consecutivo, Florianópolis vai sediar a segunda etapa do Circuito Brasileiro Pro 2026. A competição reúne skatistas de todo o Brasil na pista Trinda Times, no bairro Trindade. O evento começa hoje, a partir do meio-dia, com os treinos, e segue até domingo com as disputas no feminino e masculino. A entrada nos 3 dias de evento é gratuita. Amanhã, a MLB Brasil realiza mais uma edição do Joias de Base. A ação será realizada no ginásio do Instituto Estadual de Educação a partir das 9 horas da manhã. A iniciativa tem como objetivo identificar jovens de 12 a 17 anos que tenham potencial para o beisebol, uma forma de ampliar o acesso à modalidade no Brasil. Não é necessário ter experiência, serão avaliadas apenas as características atléticas. A participação é gratuita. E a quarta edição da Feira de Camisas de Futebol já tem data e horário. A maior feira do sul do país será no bairro Trindade, em Florianópolis, amanhã, 15 de agosto, a partir das 9 horas da manhã. Serão mais de 3.000 camisas em exposição, mesa de trocas, música ao vivo e sorteio de brindes. A entrada também é gratuita. Em uma informação da organização do Trinda Times, mesmo com a previsão de chuva, o evento será mantido, viu? O que pode acontecer é a suspensão por um tempo em caso de chuva forte, e aí o cronograma do evento será adaptado às condições de cada dia de competição. A gente vai acompanhar tudo de pertinho no fim de semana. E olha só, domingo também você confere mais um jogaço aqui na tela da NDTV Record, Mirassol e Flamengo. Dá só uma olhada. Não faltam motivos para o torcedor acompanhar esse grande jogo. O Mirassol busca somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento, que deixa ainda mais interessante esse duelo tático. Já o rubro-negro quer a vitória para encostar no líder da competição. Domingo, a partir das 6 da tarde. Mirassol e Flamengo. Futebol na Record, sua paixão em campo. Tá aí mais um jogaço na tela da NDTV Record, aquele resumão do fim de semana. A gente vai acompanhar tudo e trazer os detalhes na segunda-feira aqui no Balanço Geral. Bom fim de semana. Obrigado, Susan, para você também. Até segunda. Até.